Hoje, no nosso módulo 6, vamos abordar a história do pão e da cerveja. Nessa parte 1, vamos falar apenas da cerveja. Na Mesopotâmia, que situa-se no sul de onde hoje é o Iraque, se estabeleceu há cerca de 5.000 anos atrás uma civilização chamada civilização suméria, e que era constituída de diversas cidades essas que estão aqui com esses pontos vermelhos, entre os dois rios que nós já vimos a respeito situados no Crescente Fértil, ou no Sudoeste Asiático, ou também chamado de Oriente Próximo. Nós temos aqui o rio Eufrates e o rio Tigre e as diversas cidades. Muito famosas são essas duas aqui, e essa civilização, ela nos presenteia, foi encontrado uma tábua de argila, datada aí por volta de 1500 anos antes de Cristo, que fornecia a chamada instruções do fazendeiro. E é um exemplo aí mais antigo que mostra um pouco da importância da agricultura. E a Suméria, ela tem origem então aí por volta de 5.000 anos antes de Cristo, e já em 3.000 anos antes de Cristo, a Suméria despontava aí contendo várias cidades, algumas delas como Eridu e Ur, que se tem hoje registros arqueológicos, ruínas dessas cidades, chegavam a contar até com mais de 50.000 habitantes. E a civilização suméria desenvolveu a cronometragem, desenvolveu a escrita, e os alimentos eram baseados em grãos, principalmente cereais, bolos de cevada. A cevada era mais fácil de cultivar, embora com a qualidade nutricional menor que o trigo. E há registros, então, nessas tábuas, registros arqueológicos, de consumo de cerveja, de vinho, de pão, de óleos, de leite fermentado, de queijo e muito mais. Criavam animais e aprenderam a tirar tudo que um animal podia dar. Da carne, dos tendões eram feitos cordas, o couro, a pele, chifres, os dentes, e inclusive o estrume como fertilizante. O clima da região era árido, não tão árido quanto é hoje. Se nós formos olhar aqui essa região do sul do Iraque e o Golfo Pérsico aqui, ó. Mas foi uma civilização que construiu canais de irrigação e inclusive de navegação. Nós temos aqui uma representação da entrada do porto de Eridu, representação essa que está no Museu Pérgamo em Berlim. E para a construção desses canais, então, é lógico que necessitava de trabalhadores esses que tinham que ser alimentados pela agricultura. Então se entende desde essa época que a agricultura produzia excedente, né? E esse excedente ele era controlado, confiscado pelo Estado, né? Ora, mas Estado, já existia Estado nessa época? Sim, era um Estado com um núcleo religioso, comandado por reis sacerdotes, e a economia era muito tocada por escravos esses que eram prisioneiros de guerra, de dívidas ou de crimes. E se havia crimes, então subentende também que havia uma espécie de regulamentação, né? Alguns especialistas apontam que o tamanho de um aglomerado
leva a uma estratificação e o igualitarismo nos grupos começa a se quebrar quando esse aglomerado de pessoas atinge um determinado valor. Alguns falam em 500 pessoas, outros 1000 pessoas, né? Mas, enfim, o que se vê é que, desde o surgimento da agricultura, há cerca de 14 mil anos, para os registros que nós temos da civilização suméria, que praticamente existe aí ao longo desde 5 mil anos atrás, até por volta de 600 anos antes de Cristo, né? Há uma grande mudança, né? Desde do Neolítico, né? E aí a gente começa aí quase a ter um outro período histórico, né? Então, o que se sabe é que a partir então dos registros da civilização suméria, né? Civilização essa que era escravocrata e com núcleo religioso, surge também o estabelecimento da propriedade privada, de leis, de regulamentos, e obviamente quando tudo isso começa a existir também uma desigualdade social. Então, a desigualdade social aparece, obviamente, com o surgimento da propriedade privada, né? Bom, mas enfim, como que surge então, da onde surge aí o pão e a cerveja, né? Nós temos sim uma grande dívida aí para com o desconhecido inventor do pão, essa dádiva que chega em espanhol ter a denominação de massa madre, que significa mãe, ao ponto do quanto o pão surge como um item fundamental na dieta desses povos, né? Diz a tradição grega que o deus Dionísio fugiu da Mesopotâmia em desgosto porque o povo era muito viciado em cerveja, né? Esses registros históricos aí que se tem dão conta de que cerca de 40% do total da produção de grãos e de cevada era transformada em cerveja. Há também registros de pessoas que anotavam as rações diárias de cervejas que era dada às pessoas. Então, um trabalhador comum recebia cerca de 2 pints de cerveja. O pint é uma medida inglesa aí, que, se eu não me engano, tem 365 mililitros, né? E já os altos dignatários, sacerdotes, etc., chegavam a receber até mais do que 8 pints. Obviamente, esses sacerdotes, etc., podem ter usado isso também como moeda de troca, né? Os registros apontam que a Suméria chegava a ter 8 tipos de cerveja de cevada, outros 8 tipos de cerveja de trigo e 3 feitas de grãos mistos. Isso tudo tem registros históricos, né? Bom, com a queda da civilização suméria, provocada muito por esgotamento do solo, por perda de produtividade agrícola e também por conflitos com vizinhança, logo ali vizinho surge uma outra civilização um pouco mais moderna que a civilização suméria, que é a civilização egípcia. E que, por sua vez, também tem suas lendas a respeito do surgimento da cerveja. Então, a lenda de Osíris dá conta de que Osíris, que era a deusa da agricultura, num determinado dia deixou uma cevada colhida num pote com água. E alguns dias depois, ao ver que aquela mistura
havia fermentado e com bolhas, bebeu e sentiu um efeito inebriante. E com isso serviu aos seus discípulos que ali estavam. Então essa é um pouco da origem da lenda da cerveja por conta aí dos egípcios. Há aqui registros também, isso aqui em registros em pirâmides egípcias, notem que esse mesmo quadro que está aqui atrás é esse que está aqui, né? Em que esse era um pote onde eram servidos cerveja, então, no Egito. Então, se vê canudos, provavelmente formados por juncos, aquelas plantas que dão na beira dos rios, e o uso da cerveja era um uso comunitário, né? O processo de produção da cerveja egípcia, há também alguns registros escritos em linguagem encontrada em tumbas, etc., e pirâmides, que o processo egípcio dava conta de que se fazia o grão de cevada brotar, depois desse brotamento ele era seco, então o brotamento, a germinação era interrompida, esse grão então depois de seco era esmagado e misturado com água até formar uma massa e era assado parcialmente. Depois essa espécie de pão era quebrado e colocado de molho em água, onde então essa mistura daquele pão feito do grão germinado, com a germinação interrompida, que hoje nós conhecemos como malte, fermentava então nessa segunda etapa. E depois da fermentação, que poderia demorar aí alguns dias, isso era coado e essa cerveja estava pronta para beber. Acredita-se aí por registros fósseis encontrados nessas ânforas aqui quebradas e o interior dessas ânforas, há registros fossilizados de leveduras, né? Então, por isso que se subentende que é bem possível que esses frascos aqui tenham sido usados repetidamente como um recipiente para a fermentação. Há ainda um papiro egípcio de cerca de 1400 anos antes de Cristo, com um certo dizer, uma frase que diz muito já sobre o consumo de cerveja daquela época. Diz o papiro: não se embriaguem nas tabernas em que bebem cerveja, por medo de que as pessoas repitam palavras que podem ter saído de suas bocas sem que vocês tenham percebido que as pronunciaram. Então vejam que já é um recado, porque quem bebia e quem bebe acaba falando demais, né? Esse é um outro registro histórico, que são as tábuas de Gilgamesh. Esse é considerado o primeiro livro da história, são cerca de 12 tábuas dessas, e diz aqui, o livro conta a história de Gilgamesh, e num determinado momento ele conversa com essa pessoa aqui, Utnapishtim, e o Utnapishtim relata a construção de uma arca por conta de um dilúvio. Então vejo que isso se dá aí a cerca de 1400 anos antes de Cristo, e é um episódio muito semelhante ao dilúvio contado no Antigo Testamento da Bíblia, né? E diz então o Utnapishtim, conta ao Gilgamesh, que ele deu aos trabalhadores cerveja para beber, óleo e vinho, como se fossem águas dos rios, né? Então, como o vinho, a cerveja mencionada em outras partes do épico de Gilgamesh era usada então desde muito antes da civilização babilônia, que se seguiu aí aos sumérios, né? Há
Há um outro registro, também na Mesopotâmia, em que há um regulamento das tabernas, né? Nós vimos ali que em 1400 a.C. já tinha um papiro que falava para não beber muito lá nas tabernas. E esse outro registro histórico é o Código de Hammurabi. O Código de Hammurabi, uma parte dele é essa estrutura aqui, que se encontra no Museu do Louvre. E o Código de Hammurabi, então, é um conjunto de leis e recebeu esse nome aí por conta do período em que se pressupõe que, a existência dele, e o que, entre as diversas leis datadas aqui em escrita cuneiforme, dá conta de que o taberneiro que servisse uma bebida ruim seria afogado nessa própria bebida, né? Então, o Código de Hammurabi, o princípio do Código de Hammurabi é o princípio do olho por olho, dente por dente, né? Já a história mais para frente, mas por volta de 1814, 1870, nós temos aí já entrando na Idade Média, já quase na alta na baixa Idade Média, né? O São Luís, que foi um rei francês, promulgou um dos estatutos dos cervejeiros, né? Dando-lhe sanção oficial aí. Nesse livro, né, nesse estatuto promulgado por São Luís, um ano antes da sua morte, no livro dos ofícios, diz ele lá nesse estatuto que nenhum cervejeiro poderia fazer além da utilização de água e grãos, né? E também poderia ser usado uma mistura de ervilhas, lentilhas e aveia. Aliás, essa é uma questão, porque a cerveja moderna feita com lúpulo só surge um pouco mais para frente, e nós vamos ver que surge muito provavelmente devido aos monges e a fabricação de cerveja nos mosteiros. Mas antes disso, a cerveja, obviamente, era uma fermentação de água com cevada, mas durante muito tempo se usou uma série de especiarias ou outros grãos para fornecer uma diferenciação de sabor da cerveja, mas também dar algum valor nutricional, por exemplo, com a mistura de ervilhas, de lentilhas, de aveia, de mingaus. Então, a cerveja teve aí, ao longo dos séculos, a adição de vários ingredientes, até que num determinado momento surge o lúpulo, que nós vamos falar em seguida. Um outro santo está ligado aí à história da cerveja, é o Santo Arnulfo, que era um monge beneditino, flamengo, bispo de Soissons, e no final do século XV, isso é, no final ali dos anos 1400 até 1500, ele se tornou o padroeiro dos cervejeiros durante uma epidemia de cólera. Bom, a cólera, você sabe, é transmitido muito ocasionado muito por condições precárias de higiene. Então as pessoas tinham receio de consumir água, de consumir alimentos, com medo que estivessem contaminados, porque a cólera surgia. Então, o que fez o Santo Arnulfo? Ele pegou o seu bacu aqui, esse bastão dos bispos, e produziu uma série de barris de cerveja e disse: olha, eu vou abençoar esses barris de cerveja e vocês podem beber tranquilos, que isso não vai ocasionar a cólera, né? E aí, obviamente, que a cerveja, por conta do processo de cozimento, de braçagem, etc., estava isenta do micro-organismo da cólera, e aí Santo Arnulfo, então, ganhou o cunho de padroeiro, um dos padroeiros dos cervejeiros, né? Mas a história da cerveja moderna surge a partir da adição do lúpulo, né? O lúpulo é uma planta tradicionalmente europeia, né?
E nos mosteiros era interessante porque as bebidas, muitas vezes, por não serem consideradas alimentos, eram permitidas o consumo durante o período de jejum, né? Então, durante o jejum, isso foi uma certa polêmica, há aí livros que mostram essa polêmica entre o que podia e o que não podia ser consumido durante o período de jejum. Nós vamos ver que isso leva também mais na frente, vamos dizer assim, o aumento de consumo e a popularização do chocolate trazido do Novo Mundo após a descoberta, né? Quando a bebida chocolate, que era usada pelos astecas, pelos maias, vai à Europa como bebida, ela ganha popularidade por conta dos monges e dos mosteiros, porque eram permitidos porque não eram considerados alimentos. Vejam que os monges eram espertos, logo bebiam cerveja e chocolate e se consideravam executores de jejum, né? Mas já se sabia que nos mosteiros havia uma hierarquia aí na relação de beber cerveja, né? Os padres, os monges da mais alta hierarquia ganhavam as bebidas melhores, enquanto que os sacerdotes e aprendizes, né? Agora me fugiu o nome do iniciante de padre lá, noviços, né? Os noviços e freiras bebiam uma cerveja mais fraca, né? Os monges dominavam muito bem a fabricação de cerveja e conheciam também as ervas medicinais. Os monges, um dos papéis que os monges executavam eram servir como escribas na multiplicação e disseminação de antigos livros, tá? Traduzido do árabe para a língua do local, né? E aí estamos falando aqui muito da região europeia, e então tradução do grego, de livros gregos, de livros deixados também pelos romanos, não deixaram muitos, mas deixaram, e principalmente da cultura árabe. Então os monges faziam essa tradução e etc., e conheciam muito bem a utilização dessas ervas medicinais. Então há registros, já desde o século VIII, que os mosteiros possuíam muitas terras ao redor, e essas terras então eram locadas a pessoas que era permitido o uso, mas quem usava a terra devia pagar algo ao mosteiro, porque os padres obviamente não trabalhavam na agricultura, eles ficavam no serviço religioso e nesse serviço mais intelectual. Então, desde registros em Flandres, onde hoje é a Bélgica, e na Germânia, na Alemanha, de que os monges cobravam o aluguel na forma de que entregassem produção de lúpulo, né? E os registros apontam que a quantidade era tal que era difícil imaginar outro uso do lúpulo que não fosse para a cerveja. Até que, a partir do século aí, 13, 14, se o lúpulo predomina, né, começa a predominar na utilização na cerveja, então, onde se presume aí que a cerveja moderna, né, feita clarificada, feita com lúpulo, tem a sua origem dividida entre a Bélgica e a Alemanha, né? Então essa é a revolução da cerveja, quando ela se associa ao lúpulo, né? E também quando a cerveja padroniza com a utilização da cevada como o principal cereal utilizado, né? E é interessante porque a cevada
tem uma característica botânica que se presta mais para a produção de cerveja, para a germinação, para a produção de grãos, e aí o europeu fixa a fabricação de cerveja com cevada e usando o lúpulo como agente. Obviamente que nós temos aí outras cervejas feitas ao longo do mundo, principalmente na África e na Ásia, com painço, com o próprio arroz. Nós temos casos aqui na América do Sul feitas com mandioca e com milho, e cada povo aí mostra então o seu tipo de engenhosidade. E com isso a gente faz essa breve introdução ao histórico da cerveja, e eu vou deixar ali no Moodle um material um pouco mais aprofundado e a bibliografia para vocês que queiram se aprofundar melhor e mais no assunto sobre a história da cerveja, que é infinita. Nós temos aí vários tipos de cerveja ao redor do mundo, e principalmente a questão moderna. Hoje, nos tempos modernos, nós temos a proliferação de micro cervejarias, e com isso uma difusão muito grande da produção de cerveja pelo mundo nos últimos anos, e o Brasil não foge a isso. Bom, então, no próximo módulo vamos falar sobre a história do pão. Até lá!